Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Olá, aqui quem fala é o Ed, e hoje venho trazer para vocês a história de Santa Joana d'Arc. O texto que conta a história foi retirado do site New Advent da Enciclopédia Católica de Kevin Knight e transcrito no site por Mark Dittman, acho que é assim que pronuncia. E foi um texto totalmente embasado nos documentos da época, que são eles: o processo de condenação e o processo de nulidade, ou reabilitação, de Joana d'Arc. O processo de condenação são as palavras da própria santa em resposta aos questionamentos do interrogatório inquisitorial, e o processo de nulidade são as palavras de mais de 120 testemunhas que conviveram com a santa. Sendo assim, o texto é totalmente confiável e está de acordo com os eventos históricos. O site está em inglês, portanto, fiz o máximo que pude para deixar numa boa tradução. Estarei deixando o link do site logo abaixo na descrição para quem quiser ler o texto original. Fiquem agora com a história de Santa Joana d'Arc. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Santa Joana d'Arc, em francês, Jeanne d'Arc, por seus contemporâneos comumente conhecida como La Pucelle, a Virgem. Nascida em Domerme, em Champagne, provavelmente em 6 de janeiro de 1412. Morreu em Rouen, em 30 de maio de 1431. A Vila Domerme ficava nos limites do território que reconhecia a soberania do Duque de Borgonha. Mas no prolongado conflito entre os Armagnacs, o partido de Carlos VII, rei da França, por um lado, e os borgonianos em aliança com os ingleses por outro, Domerme sempre se manteve leal a Carlos. Jacques d'Arc, pai de Joana, era um pequeno camponês pobre, mas não necessitado. Joana parece ter sido a caçula de uma família de 5. Ela nunca aprendeu a ler ou escrever, mas era hábil em costurar, e a ideia popular de que ela passava os dias de sua infância nos pastos, sozinha com ovelhas e gado, é bastante infundada. Todas as testemunhas no processo de reabilitação falavam dela como uma criança singularmente piedosa, grave além dos anos, que muitas vezes se ajoelhava na igreja absorvida pela oração e amava os pobres com ternura. Grandes tentativas foram feitas no julgamento de Joana para conectá-la a algumas práticas supersticiosas que deveriam ter sido realizadas em torno de uma certa árvore popularmente conhecida como Árvore das Fadas e Arbre des Dames. Mas a sinceridade de suas respostas confundiu seus juízes. Ela cantou e dançou lá com outras crianças, e traçou coroas de flores para a imagem de Nossa Senhora. Mas desde os 12 anos de idade ela se afastou de tais diversões. Foi aos 13 anos e meio, no verão de 1425, que Joana se tornou consciente das manifestações, cujo caráter sobrenatural agora seria imprudente questionar, que ela mais tarde passou a chamar de vozes ou conselho. A princípio, era apenas uma voz, como se alguém tivesse falado bem perto dela. Mas parece claro também que uma labareda de luz a acompanhou, e que mais tarde ela claramente discerniu de alguma maneira a aparência daqueles que falavam com ela, reconhecendo-os individualmente como São Miguel, que estava acompanhado de outros anjos, Santa Margarida, Santa Catarina e outros. Joana sempre relutava em falar de suas vozes. Ela não disse nada sobre elas ao confessor e recusou-se constantemente, em seu julgamento, a ser investigada nas descrições da aparência dos santos e a explicar como os reconhecia. Não obstante, ela disse aos juízes: eu os vi com esses olhos, assim como vejo vocês. Os historiadores racionalistas como M. Anatole France fizeram grandes esforços para explicar essas vozes como resultado de uma condição de exaltação religiosa e histérica que havia sido promovida em Joana por influência sacerdotal combinada com certas profecias atuais, no campo de uma donzela do Bois Chesnel. Madeira de Carvalho, perto da qual estava situada a Árvore das Fadas que salvaria a França por um milagre.
Mas a falta de fundamentação dessa análise dos fenômenos foi totalmente exposta por muitos escritores não católicos. Não há sombra de evidências para apoiar esta teoria do sacerdócio conselheiro treinando Joana em parte, mas muito o que a contradiz. Além disso, a menos que acusemos a dama de falsidade deliberada, que ninguém está preparado para fazer, foram as vozes que criaram o estado de exaltação patriótica, e não a exaltação que precedeu as vozes. Sua evidência sobre esses pontos é clara. Embora Joana nunca tenha feito nenhuma declaração sobre a data em que as vozes revelaram sua missão, parece certo que o chamado de Deus lhe foi dado a conhecer gradualmente. Mas em maio de 1428, ela não duvidava mais de ter recebido a ajuda do rei, e as vozes tornaram-se insistentes, instando-a a se apresentar a Robert Baudricourt, que estava no comando de Carlos VII na cidade vizinha de Vaucouleurs. Essa jornada ela acabou realizando um mês depois, mas Baudricourt, um soldado rude e dissoluto, tratou ela e sua missão com pouco respeito, dizendo ao primo que a acompanhava: leve-a para casa, para seu pai, e dê-lhe um bom açoitamento. Enquanto isso, a situação militar do rei Carlos e seus apoiadores estava ficando mais desesperada. Orleans foi investido, em 12 de outubro de 1428, e, no final do ano, uma derrota completa parecia iminente. As vozes de Joana tornaram-se urgentes e até ameaçadoras. Foi em vão que ela resistiu, dizendo-lhes: sou uma menina pobre, não sei cavalgar ou lutar. As vozes apenas reiterarão: é Deus quem comanda. Rendendo finalmente, ela deixou Domermy em janeiro de 1429 e novamente visitou Vaucouleurs. Baudricourt ainda estava cético, mas, enquanto ela permanecia na cidade, sua persistência gradualmente o impressionou. Em 17 de fevereiro, ela anunciou uma grande derrota que havia acontecido com as armas francesas nos arredores de Orleans. A Batalha dos Arenques. Como essa declaração foi oficialmente confirmada alguns dias depois, sua causa ganhou terreno. Finalmente, ela foi obrigada a procurar o rei em Chinon e foi até lá com uma escolta esbelta de 3 homens de armas, sendo vestida, a seu pedido, em traje masculino. Indubitavelmente como uma proteção à sua modéstia na vida difícil do campo. Ela sempre dormia completamente vestida, e todos os que eram íntimos dela declaravam que havia algo nela que reprimia todos os pensamentos indecorosos a seu respeito. Ela chegou a Chinon em 6 de março e 2 dias depois, foi admitida na presença de Carlos VII. Para testá-la, o rei se disfarçou, mas ela imediatamente o saudou sem hesitar em meio a um grupo de assistentes. Desde o início, um forte partido da corte, La Trémoille, a favorita real, o principal entre eles, se opôs a ela como uma visionária louca. Mas um sinal secreto, comunicado a ela por suas vozes que ela deu a conhecer a Carlos, conduziu o rei, um tanto sem entusiasmo, a acreditar em sua missão. Joana nunca revelou o que era esse sinal, mas agora acredita-se mais comumente que esse segredo do rei era uma dúvida que Carlos havia concebido sobre a legitimidade de seu nascimento, e que Joana tinha sido sobrenaturalmente autorizada a colocar em repouso. Mesmo assim, antes que Joana pudesse ser empregada em operações militares, ela foi enviada a Poitiers para ser examinada por um comitê de bispos e médicos instruídos. O exame foi do caráter mais minucioso e formal. É lamentável ao extremo que as atas dos procedimentos, às quais Joana recorreu frequentemente mais tarde em seu julgamento, tenham perecido completamente. Tudo o que sabemos é que sua ardente fé, simplicidade e honestidade causou uma impressão favorável. Os teólogos não acharam nada herético em suas reivindicações de sobrenatural orientação e, sem se pronunciar sobre a realidade de sua missão, eles pensaram que ela poderia ser empregada com segurança e testada. Voltando a Chinon, Joana fez os preparativos para a campanha.
Em vez da espada que o rei lhe ofereceu, ela implorou que se procurasse uma espada antiga enterrada, como ela afirmou, atrás do altar na capela de Sainte Catherine de Fierbois. Foi encontrada no mesmo local indicado por suas vozes. Ao mesmo tempo, foi feita para ela um estandarte com as palavras Jesus, Maria, com uma figura de Deus Pai, e os anjos ajoelhados apresentando uma flor de lis. Mas talvez o fato mais interessante relacionado a esse estágio inicial de sua missão seja a carta de um senhor de Rotterdam, escrito em Lyon em 22 de abril de 1429, entregue em Bruxelas e devidamente registrado, como atesta o manuscrito até hoje, antes de qualquer dos eventos referidos recebeu o seu cumprimento. A Virgem, ele relata, disse que ela salvaria Orleans e obrigaria os ingleses a levantar cerco, que ela mesma em uma batalha antes de Orleans seria ferida por uma flecha, mas não morreria disso, e que o rei, durante o próximo verão, seria coroado em Reims, juntamente com outras coisas que o rei mantém em segredo. Antes de iniciar sua campanha, Joana convocou o rei da Inglaterra a retirar suas tropas do solo francês. Os comandantes ingleses ficaram furiosos com a audácia da exigência, mas Joana, por um rápido movimento, entrou em Orleans em 30 de abril. Sua presença lá imediatamente fez maravilhas. Em 8 de maio, todos os fortes ingleses que cercavam a cidade haviam sido capturados, e o cerco foi levantado, embora no dia 7 Joana tenha sido ferida no peito por uma flecha. Na medida em que a Virgem avançava, ela desejava acompanhar esses sucessos com toda velocidade, em parte por um instinto de guerra, em parte porque suas vozes já haviam lhe dito que ela tinha apenas um ano para durar. Mas o rei e seus conselheiros, especialmente La Trémoille e o arcebispo de Reims, demoraram a avançar. No entanto, no pedido sincero de Joana, uma curta campanha foi iniciada no Loa que, após uma série de sucessos, terminou em 18 de julho com uma grande vitória em Patay, onde os reforços ingleses enviados de Paris sob comando de John Fastolfe foram completamente derrotados. O caminho para Reims estava praticamente aberto, mas a Virgem tinha mais dificuldade em convencer os comandantes a não se retirarem antes de Troyes, que foi inicialmente fechado contra eles. Eles capturaram a cidade e depois, ainda com relutância, a seguiram para Reims, onde, no domingo, 17 de julho de 1429, Carlos VII foi solenemente coroado, a Virgem aguardando com seu estandarte, pois como ela explicou, como havia compartilhado no trabalho, era apenas para que participasse da vitória. O objetivo principal da missão de Joana foi atingido e algumas autoridades afirmam que agora era seu desejo voltar para casa, mas que ela estava detida no exército contra sua vontade. As evidências são até certo ponto conflitantes, e é provável que a própria Joana nem sempre falasse no mesmo tom. Provavelmente ela viu claramente o quanto poderia ter sido feito para provocar a rápida expulsão dos ingleses do solo francês, mas por outro lado, era constantemente oprimida pela apatia do rei e seus conselheiros, e pela política suicida que se arrastava. Todas as iscas diplomáticas jogadas fora pelo Duque da Borgonha. Uma tentativa abortada de Paris foi feita no final de agosto. Embora Saint-Denis estivesse ocupada sem oposição, o assalto que foi feito à cidade em 8 de setembro não foi apoiado seriamente, e Joana, enquanto heroicamente aplaudiu seus homens para encher o fosso, foi atingida na coxa com um raio de uma besta. O Duque d'Alençon a removeu quase à força, e o ataque foi abandonado. O contrário, inquestionavelmente prejudicou o prestígio de Joana e pouco depois quando, através dos conselheiros políticos de Carlos, foi assinada uma trégua com o Duque da Borgonha, ela tristemente deitou os braços sobre o altar de Saint-Denis. A inatividade do inverno seguinte, gasta principalmente em meio ao mundanismo e ao ciúme da corte, deve ter sido uma experiência infeliz para Joana.
Pode ter sido com a ideia de consolá-la que Carlos, em 29 de dezembro de 1429, enobreceu a Virgem e toda a sua família, que a partir de agora, dos lírios em seu brasão, eram conhecidos pelo nome de Dulis. Foi em abril que Joana conseguiu entrar em campo novamente no final da trégua, e em Melan suas vozes lhe deram a conhecer que ela seria presa antes do dia de verão. O cumprimento desta previsão também não demorou muito. Parece que ela se jogou em Compiègne em 24 de maio ao nascer do sol para defender a cidade contra o ataque da Borgonha. À noite, ela decidiu tentar uma surtida, mas sua pequena tropa de 500 encontrou uma força muito superior. Seus seguidores foram conduzidos de volta e se aposentaram desesperadamente. Por algum erro ou pânico de Guillaume de Flave, que comandava em Compiègne, a ponte levadiça foi erguida, enquanto muitos dos que haviam feito a manobra permaneceram do lado de fora, Joana entre eles. Ela foi puxada do cavalo e tornou-se prisioneira de um seguidor de João de Luxemburgo. Guillaume de Flave foi acusado de traição deliberada, mas não parece haver razão adequada para supor isso. Ele continuou a manter Compiègne resolutamente por seu rei, enquanto o pensamento constante de Joana durante os primeiros meses de seu cativeiro era escapar e vir ajudá-lo nessa tarefa de defender a cidade. Nenhuma palavra pode descrever adequadamente a ingratidão e a apatia vergonhosa de Carlos e seus conselheiros em deixar a Virgem para seu destino. Se a força militar não valesse, eles tinham prisioneiros como o Conde de Suffolk em suas mãos pelos quais ela poderia ter sido trocada. Joana foi vendida por João de Luxemburgo aos ingleses por uma quantia que chegaria a várias centenas de milhares de dólares em dinheiro moderno. Não há dúvida de que os ingleses, em parte porque temiam sua prisioneira com um terror supersticioso, em parte porque tinham vergonha do pavor que ela inspirava, estavam determinados a todo custo tirar sua vida. Eles não poderiam matá-la por tê-los espancado, mas poderiam condená-la como bruxa e herege. Além disso, eles tinham uma ferramenta pronta em mãos em Pierre Cauchon, o bispo de Beauvais, um homem inescrupuloso e ambicioso que era criatura do partido da Borgonha. Um pretexto para invocar sua autoridade foi encontrado no fato de que Compiègne, onde Joana foi capturada, estava na diocese de Beauvais. Ainda assim como Beauvais estava nas mãos dos franceses, o julgamento ocorreu em Rouen. Este último vê que estava naquele momento vago. Isso levantou muitos pontos de legalidade técnica que foram sumariamente resolvidos pelas partes interessadas. O vigário da Inquisição, a princípio, sob algum escrúpulo de jurisdição, recusou-se a comparecer, mas essa dificuldade foi superada antes do término do julgamento. Durante todo o julgamento, os assessores de Cauchon consistiram quase inteiramente de franceses, em sua maioria teólogos e médicos da Universidade de Paris. As reuniões preliminares da corte ocorreram em janeiro, mas foi apenas em 21 de fevereiro de 1431 que Joana apareceu pela primeira vez diante de seus juízes. Ela não teve permissão para advogar e, apesar de acusada em um tribunal eclesiástico, ela estava confinada ilegalmente no castelo de Rouen, uma prisão secular, onde era guardada por soldados ingleses dissolutos. Joana reclamou amargamente disso. Ela pediu para estar na prisão da igreja, onde ela teria auxiliares do sexo feminino. Foi sem dúvida para melhor proteção de sua modéstia, sob tais condições que ela persistiu em manter seu traje masculino. Antes de ser entregue aos ingleses, ela tentara escapar atirando-se desesperadamente da janela da torre de Blue Revoir, um ato de aparente presunção pelo qual ela foi muito criticada por seus juízes. Isso também serviu de pretexto para a dureza demonstrada em relação ao seu confinamento em Rouen, onde ela foi inicialmente mantida em uma gaiola de ferro, acorrentada pelo pescoço, mãos e pés. Por outro lado, ela não recebeu privilégios espirituais. Por exemplo, comparecer à missa. Por causa da acusação de heresia e do traje monstruoso. Difformitate habitus.
que ela usava. No que diz respeito ao registro oficial do julgamento, que até a versão em latim parece ser preservado inteiro, provavelmente podemos confiar em sua precisão em tudo o que se relaciona às perguntas feitas e às respostas retornadas pela prisioneira. Essas respostas são de todo modo favoráveis a Joana. Sua simplicidade, piedade e bom senso aparecem a todo momento, apesar das tentativas dos juízes de confundi-la. Eles a pressionaram a respeito de suas visões, mas com muitos pontos ela se recusou a responder. Sua atitude sempre foi destemida e, em 1º de março, Joana anunciou corajosamente que, dentro de 7 anos, os ingleses iriam perder um prêmio maior do que Orleans. De fato, Paris foi perdida para Henrique VI em 12 de novembro de 1437. 6 anos e 8 meses depois. Provavelmente foi porque as respostas da Virgem conquistaram simpatizantes por ela em uma grande assembleia que Cauchon decidiu conduzir o restante do inquérito diante de um pequeno comitê de juízes na própria prisão. Podemos observar que o único assunto em que qualquer acusação de prevaricação pode ser razoavelmente solicitada contra as respostas de Joana ocorre especialmente neste estágio da investigação. Joana, pressionada sobre o sinal secreto dado ao rei, declarou que um anjo trouxe-lhe uma coroa de ouro, mas, ao questionar mais, ela parece ter ficado confusa e se contradiz. A maioria das autoridades, como por exemplo, M. Petit de Juleville e Andrew Lang, concorda que ela estava tentando guardar o segredo do rei atrás de uma alegoria, sendo ela mesma o anjo, mas outros, por exemplo, P. Aerolis e Kenon Dunan, insinuam que a precisão do processo verbal não pode ser confiável. Em outro ponto, ela foi prejudicada por sua falta de educação. Os juízes pediram que ela se submetesse ao militante da igreja. Joana claramente não entendeu a frase e, embora desejosa e ansiosa para apelar ao Papa, ficou muito confusa. Mais tarde, foi afirmado que a relutância de Joana em comprometer-se a uma simples aceitação das decisões da Igreja se devia a alguns conselhos insidiosos que a traiçoeira deu a ela para trabalhar em sua ruína. Mas os relatos dessa suposta perfídia são contraditórios e improváveis. Os exames foram encerrados em 17 de março. 70 proposições foram então elaboradas, formando uma apresentação muito desordenada e injusta dos crimes de Joana, mas, depois que ela teve permissão para ouvir e responder a eles, outro conjunto de 12 foi redigido, melhor organizado e menos extravagante. Com esse resumo de seus erros diante deles, uma grande maioria dos 22 juízes que participaram das deliberações declarou que as visões e as vozes de Joana eram falsas e diabólicas. E decidiram que, se ela se recusasse a se retratar, deveria ser entregue ao braço secular. O mesmo que dizer que ela deveria ser queimada. Certas advertências formais, inicialmente privada e depois pública, foram administradas à pobre vítima, 18 de abril e 2 de maio. Mas ela se recusou a fazer qualquer apresentação que os juízes pudessem considerar satisfatória. Em 9 de maio, ela foi ameaçada de tortura, mas ainda se manteve firme. Enquanto isso, as 12 proposições foram submetidas à Universidade de Paris que, sendo extravagantemente inglesa em simpatia, denunciou a Virgem em termos violentos. Fortes nessa aprovação, os juízes, em número de 47, realizaram uma deliberação final e 42 reafirmaram que Joana deveria ser declarada herética e entregue ao poder civil, se ela ainda se recusasse a se retratar. Outra advertência seguida na prisão em 22 de maio, mas Joana permaneceu inabalável. No dia seguinte, uma estaca foi erguida no cemitério de Saint-Ouen e, na presença de uma grande multidão, ela foi solenemente exortada pela última vez. Após um protesto corajoso contra as reflexões ofensivas do pregador sobre seu rei Carlos VII, os acessórios da cena parecem finalmente ter funcionado na mente e no corpo desgastado por tantas lutas. Sua coragem pela primeira vez falhou com ela.
Ela consentiu em assinar algum tipo de retratação, mas quais serão os termos preciosos dessa retratação nunca serão conhecidos. No registro oficial do processo, é inserida uma forma de retratação que é mais humilhante em todos os aspectos. É um documento longo que levaria meia hora para ser lido. O que foi lido em voz alta para Joana e foi assinado por ela deve ter sido algo bem diferente, pois 5 testemunhas no julgamento de reabilitação, incluindo Jean Massier, o oficial que o leu em voz alta, declararam que era apenas uma questão de poucas linhas. Mesmo assim, a pobre vítima não assinou incondicionalmente, mas claramente declarou que ela só havia retraído na medida em que era a vontade de Deus. No entanto, em virtude dessa concessão, Joana não foi queimada, mas conduzida de volta à prisão. Os ingleses e os borgonheses ficaram furiosos, mas Cauchon, ao que parece, os aplacou dizendo: ainda a teremos. Sem dúvida, sua posição seria agora, em caso de recaída, pior do que antes, pois nenhuma segunda retratação poderia salvá-la das chamas. Além disso, como um dos pontos sobre os quais ela havia sido condenada era o uso de roupas masculinas, uma retomada desse traje constituiria apenas uma recaída na heresia, e isso em poucos dias aconteceu, devido, depois foi alegado, a uma armadilha deliberadamente colocada por seus carcereiros com a conivência de Cauchon. Joana, para defender sua modéstia do ultraje, ou porque suas roupas femininas lhe foram tiradas, ou talvez, simplesmente porque ela estava cansada da luta e estava convencida de que seus inimigos estavam determinados a ter seu sangue sob algum pretexto, mais uma vez vestiu a roupa de homem que havia sido propositalmente deixada em seu caminho. O fim chegou agora. Em 29 de maio, um tribunal de 37 juízes decidiu por unanimidade que a Virgem devia ser tratada como herege recaída, e essa sentença foi efetivamente executada no dia seguinte, 30 de maio de 1431. Em meio a circunstâncias de intenso patos. Dizem que quando os juízes a visitaram de manhã cedo, primeiro acusaram Cauchon da responsabilidade de sua morte, apelando solenemente dele a Deus e depois declararam que suas vozes haviam enganado. Sobre esse último discurso sempre deve ser sentida uma dúvida. Não podemos ter certeza se essas palavras foram usadas e, mesmo que fossem, o significado não é claro. Ela, no entanto, foi autorizada a fazer sua confissão e receber comunhão. Seu comportamento na estaca era de levar até mesmo seus amargos inimigos às lágrimas. Ela pediu uma cruz que, depois de abraçá-la, foi erguida diante dela enquanto ela invocava continuamente o nome de Jesus. Até o fim, disse Manchon, escriba do julgamento, ela declarou que suas vozes vinham de Deus e não a haviam enganado. Após a morte, suas cinzas foram jogadas no Sena. 24 anos depois, uma revisão de seu julgamento. O processo de reabilitação foi aberto em Paris com o consentimento da Santa Sé. O sentimento popular era então muito diferente e, com raras exceções, todas as testemunhas estavam ansiosas para prestar seu tributo às virtudes e dons sobrenaturais da Virgem. O primeiro julgamento havia sido realizado sem referência ao Papa, de fato, foi realizado em desafio ao apelo de Santa Joana à cabeça da Igreja. Agora, um tribunal de apelação constituído pelo Papa, após longa investigação e o exame das testemunhas reverteu e anulou a sentença proferida por um tribunal local sob a presidência de Cauchon. A ilegalidade dos procedimentos anteriores foi esclarecida e fala bem pela sinceridade deste novo inquérito que não poderia ser feito sem infligir certo grau de reprovação ao rei da França e à Igreja em geral, visto que uma injustiça havia sido praticada e sofrida por tanto tempo para continuar sem reparação. Mesmo antes do julgamento de reabilitação, observadores perspicazes como Enéas Silvius Piccolomini. Depois o Papa Pio II. Embora ainda em dúvida quanto à sua missão, haviam discernido algo do caráter celestial da Virgem.
Nos dias de Shakespeare, ela ainda era vista na Inglaterra como uma bruxa aliada aos demônios do inferno, mas uma estimativa jovial havia começado a prevalecer mesmo nas páginas da History of Great Britain, de Speed, 1611. No início do século XIX, a simpatia por ela, mesmo na Inglaterra, era geral. Escritores como Chauty, Helland, Sharon Turner Carlyle, Landor, acima de tudo, Dickens cumprimentaram a Virgem com um tributo de respeito que não foi superado nem em sua terra natal. Entre seus católicos compatriotas que ela havia sido considerada, mesmo em sua vida, como divinamente inspirada. Por fim, a causa de sua beatificação foi apresentada por ocasião de um apelo dirigido à Santa Sé, em 1869 por Dom Dunlop, bispo de Orleans, e, depois de passar por todas as etapas e ser devidamente confirmado pelos milagres necessários, o processo terminou no decreto publicado por Pio X em 11 de abril de 1909. Uma Santa Missa e ofício de Santa Joana, retirados da Comune Virginum, com orações apropriadas, foram aprovados pela Santa Sé para o uso na Diocese de Orleans. Santa Joana d'Arc foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV.